Olá, este é o módulo 10 do curso Aspectos Atuais e Polêmicos das Alterações dos Contratos Administrativos, com enfoque para as alterações do objeto, prazo e valor. Neste módulo 10, nós vamos trabalhar acerca do importante papel dos fiscais nas alterações contratuais. Então, vimos no módulo anterior as diferenças entre fiscal e gestor do contrato, as atribuições e responsabilidades de cada qual. E agora vamos enfatizar um pouco mais acerca do papel desses profissionais, especificamente em relação às alterações contratuais, destinando aqui 3 momentos. Primeiro, as alterações pertinentes ao objeto, um segundo momento, o valor e, por fim, em relação aos prazos. Vejam que, em relação às alterações no objeto, é importante que o fiscal de contrato acompanhe periodicamente a execução contratual. A principal função do fiscal de contrato é atestar que o objeto foi executado de forma satisfatória, impedindo ou tomando as medidas cabíveis para evitar eventual descumprimento contratual ou alterações contratuais desnecessárias. E, para tanto, é de suma importância estar periodicamente no local da prestação do serviço, pelo menos em relação às parcelas de maior relevância. E ao identificar eventuais falhas, a primeira cautela do fiscal tem que ser em registrá-las. Nesse sentido, é a previsão do artigo 67, parágrafo 1º da Lei 8.666, que traz necessidade de registro formal de todas as irregularidades, todas as situações identificadas ao longo da fiscalização. A única forma que o fiscal tem de comprovar para os órgãos de controle que de fato houve fiscalização é registrando formalmente, até para que seja possível a aplicação de penalidades para instruir um processo administrativo que vise sancionar o contratado, é de suma importância registrar esta ocorrência. Então, o fiscal vai registrar em livro próprio a ocorrência, a irregularidade, sendo uma irregularidade pequena, algo que não tem o condão de alterar o objeto, de caracterizar um descumprimento contratual, ou até ensejar uma rescisão e aplicação de penalidades. Cabe ao fiscal já notificar o preposto da empresa exigindo a regularização. Falhas maiores que possam ensejar ou caracterizar o descumprimento contratual, além de registrar essas ocorrências, o fiscal deve se reportar ao gestor do contrato, a fim de tomar as providências cabíveis para a instauração do processo administrativo. Então, a melhor forma de evitar alterações contratuais desnecessárias em relação ao objeto é acompanhando periodicamente a sua execução. Porém, se identificar a necessidade de modificações, sejam os acréscimos qualitativos ou quantitativos, novamente essa necessidade deve ser registrada no processo. Aqui, conforme nós vimos no módulo anterior, específico sobre as alterações contratuais, a primeira preocupação do fiscal deve ser em aferir se houve um fato superveniente, se a alteração contratual não é decorrente de falhas na execução, de atrasos por culpa da contratada ou até falhas na elaboração do projeto, na definição do objeto, aquelas situações que possam caracterizar falta de planejamento. Então, a primeira preocupação deve ser em demonstrar a ocorrência de um fato superveniente. Num segundo momento, deve-se atentar acerca dos limites legais. O artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8.666, como vimos aqui, contempla a possibilidade de acréscimos e supressões em até 25% no caso de obras, serviços e compras, 50% no caso de reforma de equipamento ou edifício. Então, cabe ao fiscal motivar e justificar que, de fato, aquela alteração é compatível com o interesse público, é imprescindível para garantir o atendimento satisfatório da necessidade pública, justificando, então, a pertinência do
acréscimo, a fim de que a assessoria jurídica e o ordenador de despesa possam analisar de fato o cabimento da alteração contratual. Mas para que essa análise seja viável, tem que ter então esse parecer, essa motivação do fiscal. E, por fim, é de suma importância que esta alteração seja formalizada em termo aditivo. Vimos isso aqui já no módulo pertinente à alteração do objeto. O fiscal não pode permitir que a empresa inicie a execução daquela parcela maior, que a empresa altere o objeto do contrato antes de ser autorizado pela autoridade competente, porque isso caracteriza contrato verbal. Vejam que nesse sentido foi a orientação do Tribunal de Contas da União que aplicou multa, responsabilizou o fiscal que autorizou, ainda que tacitamente, a empresa a executar fora do escopo do objeto, antes da formalização do termo aditivo. Então, essa situação pode ensejar a responsabilização do fiscal. Respeitadas essas cautelas, formalizado o termo aditivo, sendo a alteração no objeto indispensável, estando dentro dos limites legais, havendo dotação orçamentária para tanto, daí sim, depois de todos os trâmites processuais, o fiscal pode permitir que a empresa execute aquela parcela maior, acompanhando novamente a execução do contrato com o intuito de aferir, de verificar se de fato a empresa está executando conforme o proposto no termo aditivo. Vimos aqui em módulos anteriores que o artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8666, contempla algumas situações que justificam a alteração do prazo de execução. Então, vamos imaginar um caso fortuito, uma força maior, que comprometam o cronograma de execução, o atraso na liberação por parte da administração pública do local no qual o serviço vai ser prestado. Para que o contratado possa iniciar o serviço, ele precisa de uma autorização formal da administração pública e a administração atrasa na liberação do local. São situações que podem acarretar necessidade de prorrogação do início ou do término do prazo de execução. Problemas orçamentários, vamos imaginar que a administração pública não tem orçamento para pagar em relação à execução que vai ser iniciada, então isso justifica uma prorrogação do prazo de início. São situações em que a própria lei vislumbra como justificativas para a prorrogação da execução. Porém, cabe ao fiscal, nesses casos, atentar com o intuito de aferir se de fato há uma situação superveniente, um caso fortuito ou uma conduta da própria administração pública ou, ao contrário, se a prorrogação se dá em face da inexecução contratual por culpa do próprio contratado, situação que exige do fiscal a informação ao gestor para as providências necessárias relativas à instauração de processo administrativo com o intuito de aplicar penalidade. Porque nada obsta que, mesmo identificando a necessidade de prorrogar o prazo de execução por interesse da administração pública na conclusão daquele objeto, se restar caracterizado o descumprimento contratual, é dever da administração instaurar processo administrativo para apurar a responsabilidade do contratado e, conforme o caso, aplicar eventuais penalidades previstas em contrato. Ainda é importante que o fiscal acompanhe a execução do objeto com o intuito de identificar a necessidade de prorrogar o cronograma de execução, a fim de que essa prorrogação ocorra dentro da vigência do contrato. Infelizmente, muitas vezes por falhas na fiscalização, o contrato se extingue, termina sua vigência e o objeto ainda não foi executado. Há uma parcela remanescente do objeto a ser executado. E se o contrato está extinto, não é mais possível prorrogá-lo. Nós vimos aqui que o pressuposto jurídico da prorrogação da vigência ou da execução, conforme o caso, é que o contrato ainda esteja em vigor. O termo aditivo de prorrogação, seja da execução ou da vigência, devem ocorrer enquanto vigente o ajuste. Em que pese, tenhamos visto aqui também no módulo anterior, um acórdão recente do Tribunal de Contas da União, entendendo que se o contrato for por escopo,
que é aquele que o que vale é a conclusão do objeto, enquanto não concluído o objeto, subentende-se que o contrato está em vigor. Posição que eu entendo não será mais adequada, porque isso caracteriza um contrato administrativo por prazo indeterminado, afrontando o artigo 57, parágrafo 3º da Lei 8666. De qualquer sorte, ainda que o TCU defenda a tese de que é possível dar continuidade à execução do objeto depois de extinta a vigência, se o contrato for de escopo, isso não afasta a responsabilidade do fiscal. Certamente, os órgãos de controle vão questionar por que o fiscal não acompanhou adequadamente a execução a fim de permitir que o objeto fosse concluído dentro da vigência ou ao menos justificasse a necessidade de prorrogação do cronograma de execução. Em relação à vigência, também é importante o fiscal, ao acompanhar o contrato, aferir a sua vantajosidade. Sendo um serviço contínuo, que nos termos do artigo 57, inciso 2º, justifica a prorrogação até o limite de 60 meses, a cada período, a cada 12 meses, o fiscal tem que se manifestar acerca da vantajosidade da contratação. De fato, há interesse da administração pública em prorrogar a vigência daquele ajuste, o contrato está sendo bem executado, a empresa está cumprindo com as obrigações, porque não raras vezes o fiscal deixa para se manifestar ao final do contrato após 5 anos, justificando que a contratação foi desvantajosa. Ora, se foi desvantajosa, então por que prorrogou? Por que não indicou eventuais irregularidades lá no início da contratação? É aquela situação que o fiscal sabe que o contrato não está sendo bem executado, porém, por falhas na fiscalização, não registra e não toma as providências cabíveis para ou rescindir ou não prorrogar o contrato. Ainda, tendo em vista que a prorrogação da vigência requer um trâmite mínimo, comprovar a vantajosidade, analisar a manutenção das condições de habilitação, formalizar termo aditivo, tudo isso leva um tempo. Então é importante ter planejamento, iniciar os trâmites necessários para a prorrogação da vigência com uma antecedência mínima de 90 dias do término do contrato. Até porque, vejam, a prorrogação é um ato bilateral, requer a concordância de ambas as partes, contratado e contratante. E se o contratado não tiver interesse em prorrogar, não resta outra alternativa que não seja realizar uma nova licitação. Então, se o fiscal deixa para sinalizar o interesse em prorrogar a vigência daquele contrato no último mês de vigência, por evidente, se o contratado não tiver interesse, não vai dar tempo, não teremos tempo hábil de fazer uma nova licitação. Infelizmente, às vezes por omissão do fiscal, muitos termos aditivos são formalizados com data retroativa. É aquela situação que nós temos interesse na manutenção do contrato, porém, por falhas do fiscal, o termo não é formalizado dentro da vigência e a administração pública acaba prorrogando a vigência com data retroativa, o que caracteriza bula, inclusive ao dever de licitar. Porque vejam, se o contrato está extinto, ele não pode ser prorrogado. Se ele não pode ser prorrogado, o que nós temos que fazer para atender aquela demanda? Uma nova licitação. Se nós deixamos de fazer a licitação e prorrogamos com data retroativa, conforme orientação do Tribunal de Contas da União, essa situação caracteriza bula ao dever de licitar. E, com certeza, vai dar ensejo à responsabilização do fiscal e do gestor do contrato, que também tem o dever de acompanhar esses prazos. Uma outra situação que pode acontecer é a seguinte: por falhas na fiscalização, o contrato se extingue e o serviço continua sendo prestado após o término da vigência. É uma situação que o fiscal não pode permitir. O fiscal tem que estar atento aos prazos contratuais. Encerrou o contrato, não pode mais permitir que a empresa preste o serviço. Agora, mesmo caracterizando uma irregularidade, se o serviço foi prestado, com a anuência ainda quitasse do fiscal, porque ele estava ali no local, ele viu que a empresa estava prestando serviço, a administração pública pode deixar de pagar? Não.
Não, porque vai caracterizar locupletamento indevido, enriquecimento ilícito. Se a empresa prestou o serviço, ela faz jus à respectiva remuneração. Mas, nesse caso, cabe à autoridade competente instaurar processo administrativo com o intuito de apurar a responsabilidade pessoal do fiscal e gestor do contrato que tinha o dever de impedir que a empresa continuasse a prestar o serviço após o término da vigência. Ainda, um outro ponto de salutar importância diz respeito às alterações no valor do contrato, nas hipóteses de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Então, quais as cautelas que o fiscal deve ter em relação a esta temática? A primeira cautela, nós até já vimos aqui em relação aos prazos. Sabemos que mudanças no cronograma de execução acarretam implicações no preço. A empresa, ela faz o seu custo de acordo com o prazo que ela vai executar aquele serviço. Se esse prazo é estendido, por evidente, isso traz um custo e isso pode acarretar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, dando ensejo a uma revisão. Em virtude disso, inclusive, que o próprio artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8.666, destaca que eventuais alterações nos prazos não podem quebrar o equilíbrio econômico-financeiro. Então, o fiscal tem que estar atento, exigindo da empresa cumprimento dos prazos, sabendo que eventual prorrogação pode trazer custos para a administração. Agora, se essas alterações forem necessárias, decorrerem até da inércia da administração pública, caso fortuito, força maior, trazendo consequências às obrigações do contratado, acarretando a quebra do equilíbrio econômico-financeiro, o contratado faz jus à revisão, cabendo ao contratado pleiteá-la por meio de uma planilha, apresentando uma planilha capaz de comprovar todos os custos que foram onerados em virtude das alterações contratuais. E aqui nesse momento, cabe ao fiscal então aferir com prudência se de fato aquelas alterações são necessárias, se elas não decorreram da desídia, da omissão, do descumprimento contratual por culpa da contratada. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, nós já vimos aqui, pode ocorrer por meio da revisão, do reajuste, da repactuação, especificamente em relação às alterações contratuais. A figura mais comum é a revisão mesmo, que decorre de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis. Cabe ao fiscal ponderar se não foi a empresa que deu causa àquela situação, se houve de fato uma situação superveniente, um fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, justificando a situação, solicitando a autorização do ordenador de despesa para que a revisão seja concedida em face do fato superveniente justificado no processo. Porém, qualquer alteração, como nós vimos aqui, seja do objeto, do prazo ou valor, exigem justificativa, fato superveniente, não podendo caracterizar falta de planejamento a cargo da administração pública, nem tampouco desídia, descumprimento contratual a cargo do contratado, que tenham sido permitidas pela omissão na fiscalização. Essas são as cautelas em relação às alterações do objeto, prazo e valor e a importante figura do fiscal no sentido de controlar e minimizar essas alterações, que devem ficar restritas apenas a situações supervenientes, casos fortuitos, força maior, que não decorram da falta de planejamento.